Oi pessoal, comentário de mercado do dia 16 de setembro. Com o ataque das refinarias de petróleo na Arábia Saudita, eu esperava um dia bem mais nervoso e, sem dúvida nenhuma, sinais muito distintos, com Petrobras subindo por causa da alta do preço do petróleo, mas um desânimo geral com relação às outras empresas, principalmente as empresas importadoras, porque eu esperava um dólar subindo também bem mais forte. Não foi o que aconteceu, teve muita variação de preço durante o dia, que é o que a gente chama de volatilidade, mas o mercado termina relativamente estável, reagindo bem a essa situação. No curto prazo, a expectativa é que esse evento fique aí para trás e não incomode muito. Agora, existe uma preocupação que é uma escalada de tensão na região. Se houver uma escalada de tensão, a gente já teve o evento dos ataques aos petroleiros no Golfo Pérsico e agora esse evento mostrando que os grupos lá estão escalando, estão ficando mais ousados em seus ataques. E se a gente tiver um aumento de pressão política naquela região, sem dúvida nenhuma, isso vai trazer complicação, a gente vai ver um dólar para cima, inflação global, porque o preço do petróleo vai continuar alto, isso gera inflação, o que é uma notícia muito ruim num mundo que está crescendo pouco. Então isso seria muito prejudicial para a economia global e aqui no Brasil, com a dificuldade que a gente tem para crescer, a coisa ficaria também complicada. Talvez ajude um pouco as nossas exportações com um dólar mais alto. Nós estamos hoje numa posição muito confortável para poder enfrentar uma inflação global, porque a inflação no país é muito baixa, então existe espaço, a gente está numa posição confortável para enfrentar aí, tempos ruins, mas se isso perdura, sem dúvida nenhuma, todo o mundo né, sai prejudicado, inclusive nós saímos prejudicados. E para complicar ainda mais, a gente continua com essa questão aí da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que uma hora dá uma diminuída a tensão, outra hora aumenta, a gente precisa ver o desdobrar disso. Torcendo para essa questão do petróleo, do Golfo e da Arábia Saudita seja um evento isolado, que isso não leve a um aumento de tensão na região. E também tivemos aí notícias do Banco Central Europeu, já comentei isso na sexta-feira, mas volto esse assunto aqui porque hoje a gente teve a repercussão ao longo do final de semana, muita gente criticando a posição de Draghi de diminuir ainda mais a taxa de juros e de fazer a recompra dos papéis. A crítica do mercado é que chega um determinado ponto, você derrubar muito a taxa de juros, você não aquece mais a economia. E a hora que a taxa de juros entra no patamar negativo, se as pessoas não estão gastando mais, não estão comprando mais, é porque realmente elas não fazem isso, não é por causa do custo de oportunidade de você não aplicar o seu dinheiro. A gente viu isso no Japão durante muitos anos e lá foi a mesma coisa. Uma taxa de juros muito pequena ou negativa não estimulou a economia. E a recompra dos títulos coloca dinheiro na mão dos bancos, mas esse dinheiro acaba ficando meio que parado, porque as pessoas não estão gastando, não estão tomando crédito, não estão aumentando o seu consumo. O que pode ocorrer, eu li, é uma coisa interessante, é as pessoas correrem para os ativos reais, imóveis, e puxar o preço dos imóveis, e a gente já viu que quando o preço dos imóveis sobe muito, isso também pode causar problema. Então, gente, de uma forma geral, no mundo, esse comentário de mercado é mais focado no mundo do que no Brasil, a gente teve uma piora do quadro mundial. Atenção para ver como é que essas coisas se desenrolam, atenção na Europa, atenção relação comercial China-Estados Unidos e vamos ver como é que se desenvolve essa questão do Golfo. Com relação aos seus investimentos,
sem grandes novidades, a bolsa deve continuar aí oscilando muito, mas sem uma direção muito clara. Ainda não vejo nenhum motivo, nenhum fundamento para a bolsa subir. E taxa de juros, já vi hoje alguns comentários, taxa de juros abaixo de 5%. É possível isso aqui no Brasil? Sim, se a economia continuar muito lenta. Mas, mais uma vez, aqui no Brasil, a ferramenta de taxa de juros para estimular a economia, ela não funciona exatamente como em outros países. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre isso para explicar qual que é a dificuldade aqui da taxa de juros. Tem tudo a ver com spread bancário. Se você já viu meu vídeo de spread bancário, você vê que a taxa de juros cai para o aplicador, mas para o tomador de recursos ela continua altíssima, a maior do mundo. É um absurdo o spread bancário. Então vai lá e assiste o meu vídeo de spread bancário. É isso, pessoal. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Faz pergunta para a gente trazer conteúdo para você. Obrigado.